Olá pessoal, bom dia. Esta é a PC de matemática em que vocês vão analisar situações, problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação. E a primeira situação, problema que vocês têm é de Pedro e Thalita, que usaram formas diferentes para realizar o mesmo cálculo. Então, olhando aqui, já é nítida a diferença entre um e outro, né? Pedro decompõe os números, Thalita usa o modo tradicional de registro e, observando isso, vocês vão respondendo os questionamentos que são feitos. Depois, por que aparece esse número 1 em cima do 8? Vamos lembrar o conceito de unidade, dezena, centena, entender por que esse número deixou de ser unidade e passou a ser dezena, quando um número deixa de ser dezena e passa a ser centena. No próximo exercício, vocês vão realizar cálculos de adição, usando o procedimento que vocês desejarem. Na aula número 2, nós temos uma outra situação, problema, também resolvido com procedimentos diferentes entre Pedro e Thalita, né? Esse cálculo de subtração, né? Então, por que Thalita sugere que Pedro empreste esse valor deste número, e aí esse número, que era de 70, se torna 60, façam essas observações e vão registrando. Por que houve um registro dessa maneira e desta maneira? Embaixo vocês vão encontrar outro cálculo de subtração, também escolham o procedimento que vocês desejam realizar e façam esses cálculos. No exercício número 1 da aula 3, vocês vão retomar o conceito de valor real, valor relativo. Aqui o número está composto, vocês devem compor o número para ver em que lugar em qual desses valores o 8 está com o valor relativo, né? O valor relativo correto, tá? Valor relativo é o valor que ele tem dependendo da posição que ele ocupa. Valor absoluto é o valor do 8. Quanto que vale o 8? 8, mas dependendo do lugar onde ele está, ele tem o valor relativo. Então, componham esses números, vejam que número se formam e em que lugar, qual é o lugar que ele está com o valor relativo correto, ok? Da mesma forma, vocês vão fazer o número 2, vão compor, né, o número, compor o número e descobrir qual dessas alternativas compõe corretamente o valor 3.835. Número 3, o mesmo raciocínio, escolham a alternativa que compõe corretamente o número 17.934.872. Na aula do dia 22/5, vocês vão resolver outra situação, problema, né? E responder a essa perguntinha aqui, ó, a diferença de pontos entre Ivan e Rodrigo. A palavra diferença, ela remete a um tipo de cálculo. Qual é o cálculo que vocês vão fazer para encontrar o resultado? Quando eu preciso saber a diferença de um número menor para um número maior, qual é o cálculo que eu faço? Na sequência, tem a situação problema da mãe de Gabriel, que foi ao mercado, precisava pagar R$ 78,80, deu 5 notas de 20. Então, aqui vocês vão fazer 2 cálculos. Que valor eu formo com 5 notas de 20? Sabendo esse valor, sabendo o resultado, eu vou precisar agora saber a diferença entre 78 e o valor formado com 5 notas de 20 e ver a diferença de um valor e outro para encontrar o troco que foi dado à mãe de Gabriel. O próximo conceito trabalha a ideia de dobro, triplo, metade e terça parte. Bom, para um conceito melhor, eu deixei aqui um textinho informativo
Mas, resumindo, nós precisamos pensar que dobro é sempre um valor multiplicado por 2. O dobro de 2, 2 vezes 2. O dobro de 10, 2 vezes 10. O dobro de 5, 2 vezes 5, tá? Então, o triplo eu vou usar o mesmo raciocínio. É 3 vezes um valor, é um valor multiplicado 3 vezes. Quanto que é o triplo de 2? 2 vezes 3. Quanto que é o triplo de 10? 3 vezes 10. Então, aí eu sei o quanto é o dobro e o triplo de um valor. A metade e a terça parte usa a mesma ideia, porém com um cálculo diferente. Para eu saber a metade de um valor, é só eu dividir por 2. Por exemplo, a metade de 2, 1. A metade de 2, 2 dividido por 2. A metade de 10, 2 dividido por 10. A metade de 12, 12 dividido por 2. A metade de 20, 20 dividido por 2, certo? Quando eu quiser saber a terça parte, eu vou usar a divisão por 3. Então, aqui aparece 12 dividido por 3. O triplo eu multiplico, a terça parte eu divido por 3. O dobro eu multiplico 2, aqui eu divido por 2, ok? E aí vocês vão resolver situações, problemas envolvendo triplo, dobro, metade, terça parte. Dando continuidade ao raciocínio de multiplicação, vocês vão fazer a tabuada de Pitágoras, né? Aqui explica, o comando explica direitinho como é que vocês vão fazer a multiplicação para preencher a tabelinha e, consequentemente, ter o resultado da tabuada de Pitágoras. Do outro lado, vocês vão calcular, fazer cálculos sempre multiplicados por 10. Então, como que o número fica quando ele é multiplicado por 10, né? O número que vocês descobrem, né? O que você descobriu sobre a multiplicação de um número por 10. Então, o que você descobriu, qual foi o raciocínio que você criou, você vai registrar deste lado, né? Aqui o mesmo procedimento, mas usando o 100, aqui utilizando o 1000. E, por fim, vocês vão resolver situações, problemas de multiplicação, lendo e acompanhando o raciocínio dos comandos, né? A forma como foi separado os carrinhos, as colunas em que foi disposto os carrinhos. Então, vocês vão lendo, vão respondendo e aqui finalizando, né, fazendo o cálculo. Olha, 4 fileiras e 6 colunas. 4 fileiras e 6 colunas. Quantas vezes o 6? Né? Depois, 3 fileiras em 8 colunas. Quantas vezes o 8? E assim por diante. Bom, aqui no final eu deixo um joguinho que também ajuda e estimula o raciocínio lógico, e eu gostaria que vocês se realizassem aí com o irmão, com os pais, e vai auxiliá-lo no entendimento do raciocínio que nós estamos trabalhando nessa APC, ok? Pessoal, então é isso, espero que vocês consigam fazer a atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço e bom trabalho para vocês.